Lançado ainda para o primeiro PlayStation no ano 2000, Spider-Man é um dos jogos mais marcantes do super-herói da Marvel. Desenvolvido pela Neversoft, o título colocava os jogadores na pele do Homem-Aranha, enfrentando uma variedade de vilões clássicos como Venom, Mistério e Dr. Octopus. O jogo misturava ação e plataforma, permitindo ao jogador balançar entre os prédios de Nova York pela primeira vez, em um ambiente tridimensional característico dos jogos daquela geração. Diferente de vários jogos semelhantes da mesma época, a jogabilidade era ágil e dinâmica. A narrativa, bem como o visual estilizado, capturava a essência dos quadrinhos da época, bem como da série animada de sucesso dos anos 90, com um enredo envolvente e dublagens bem produzidas que utilizavam o mesmo elenco da citada animação. Por tudo isso, Spider-Man ainda é considerado um dos melhores jogos do escalador de paredes, lembrado com carinho até hoje pelos fãs do Teioso. No vídeo de hoje vamos matar a saudade deste clássico dos games do Homem-Aranha. Foram lançados vários games para tudo que é console naquela época. Jogos de plataforma, brigas de rua e como não lembrar dos excelentes jogos de luta da Marvel para os arcades e que também receberam portes para os consoles caseiros, como Marvel Super Heroes vs Street Fighter e, é claro, o primeiro e clássico Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes, no qual o Homem-Aranha vinha estampado na capa do jogo rivalizando com o Ryu, mostrando mais uma vez que nessa época ele era o maior nome da Marvel. Mas se hoje temos Marvel Spider-Man do PS4 como game definitivo do personagem, na geração 32 bits tivemos um dos mais lembrados jogos do cabeça de teia, Spider-Man, lançado pela Activision para o primeiro PlayStation e Nintendo 64, mas que posteriormente seria lançado também para PC e Dreamcast, além de receber também uma versão alternativa para Game Boy Color. E vou analisar aqui a versão do PlayStation, que certamente é a mais conhecida por todos, mas ao final do vídeo falarei também das outras versões. Primeiro jogo 3D do Homem-Aranha e que pode ser classificado como um beat'em up, um briga de rua 3D. O jogo tem 4 níveis de dificuldade, o já conhecido fácil, normal e difícil e o modo infantil. Algo bem interessante que deixava o jogo mais acessível, ao contrário de vários jogos antigos que permanecem até hoje com sua fama de difícil. A história começa numa exposição de ciências onde o Dr. Otto Octavius dá uma palestra sobre um de seus projetos. Nesta feira também se encontra Peter Parker e Ed Brock, este tentando tirar fotos para recuperar o emprego no Clarim Diário. Então aparece um falso Homem-Aranha que rouba o projeto de Octavius e destrói a câmera de Ed para não ser flagrado, incriminando o Aranha original. Ed, depois de revoltado contra o Aranha e seu chefe J. Jonah Jameson, editor do Clarim, resolve se vingar e mais uma vez se transforma no Venom. Então aparece o Octopus no seu esconderijo subaquático com Carnificina e ativam uma máquina que libera um gás tóxico na cidade. E deu pra ver que o vilão principal do jogo é ninguém menos que o Dr. Octopus. Alike. Spider-Man co-creator Stan Lee here, slinging wall-crawling action. E sim, esta voz antes de iniciar a primeira missão é do lendário Stan Lee, dizendo que os superfãs do Homem-Aranha deverão se preparar para enfrentar diversos vilões. Isso é o tipo de detalhe que empolga o jogador logo de cara. Depois surge a Gata Negra para dizer ao Miranha que estava havendo um assalto a banco, para então iniciarmos a primeira missão. A Gata Negra é o alter ego de Felicia Hardy, que cresceu como uma patricinha mimada que acreditava que seu pai havia morrido em um acidente de avião, porém descobre que ele era um dos ladrões de joias mais procurados do mundo e estava vivo, porém cumprindo pena na prisão. Determinada então a continuar seguindo os passos do seu pai, Felicia iniciou um rigoroso esquema de treinamento físico que aumentou sua força, resistência e agilidade. Ela também aprendeu técnicas para arrombar fechaduras e cofres e se tornou mestre em artes marciais, tornando-se a Gata Negra, anti-heroína que está sempre auxiliando o Teioso. E como já vimos na introdução, há um gás mortal por toda a cidade, o que foi um jeito dos produtores explicarem por que o Peter morre quando cai. Aqui, apertando o círculo,
Homem-Aranha ataca com uma sequência de chutes, quadrado uma sequência de socos, já o triângulo atira a teia, porém combinado com o direcional para baixo, direita, esquerda ou para cima, o herói pode criar luvas de teia para deixar os golpes mais fortes, como também um escudo de teia, podendo até explodir o escudo nos inimigos. No entanto, a teia não é infinita e o jogador deve coletar os power-ups que aumentam seus cartuchos de lança-teia. O jogo também tem o sentido aranha e segurando L1, o jogador pode mirar no inimigo e com direcional e apertando esquerda e para baixo, pode puxar o inimigo ou jogar para longe com o escudo de teia. Apertando R1, o Homem-Aranha vai para o teto ou para a parede contrária e dá para andar pelo teto e pelas paredes, mecânicas muito inovadoras para aquela geração. Dentro do banco, o jogador precisa resgatar os reféns, não podendo deixar nenhum refém morrer, então a melhor estratégia é ser o mais furtivo possível. Após salvar o banco de uma explosão, Peter recebe uma ligação de Jameson, avisando que o vilão Escorpião havia invadido o Clarim e queria matá-lo. Mais uma vez, ouvimos o mito Stan Lee e vamos agora em busca de salvar o Jonah Jameson, dono do Clarim Diário, onde Peter é freelancer e tira fotos do Homem-Aranha. Jameson nutre um verdadeiro ódio pelo amigão da vizinhança, pois após sua mulher ser morta por um homem mascarado, ele passou a ter aversão por todos aqueles que escondem a verdadeira identidade. E após derrubarmos vários capangas, encontramos o primeiro chefe do jogo, e o Homem-Aranha pode agarrar grandes objetos e lançar contra os inimigos, e essa é a melhor estratégia nesse chefe. Após salvar Jameson, a polícia aparece no escritório para prender o Homem-Aranha, que foge pela janela. No telhado de outro edifício, o Aranha encontra o Demolidor, que quer saber sobre a inocência do Aracnídeo, e uma participação muito especial aqui de outro herói da Marvel, o Demolidor, e quem sabe esse encontro não acontece na fase atual da Marvel nos cinemas. Com certeza é um momento muito aguardado pelos fãs. Então aparece um helicóptero que persegue o Homem-Aranha pela cidade e precisamos escapar dos mísseis que estão sendo lançados em uma fase bem frenética. E ao final, o Miranha encontra a Gata Negra mais uma vez, que avisa que o vilão Rhino fugiu da cadeia e ameaça os cidadãos. E também avisa que Venom sequestrou a Mary Jane, o grande amor de Peter Parker. E o segundo chefe do jogo é o Rhino. E a estratégia nesse chefe é fazer o Brutamontes atingir os explosivos e depois essas torres de eletricidade. O Homem-Aranha derrota o Rhino, mas a Gata Negra é sequestrada. Então nosso herói conversa com o Tocha Humana do Quarteto Fantástico e explica sobre o ocorrido. O Venom aparece e faz uma corrida com o Aranha até o sistema de esgoto. Agora o Miranha deve perseguir o Venom sem perdê-lo de vista, pois aí perde uma vida e recomeça a fase. Quando finalmente alcançamos de fato o vilão, chegou a hora de enfrentarmos mais um chefe. O desafio aqui já complica e não é tarefa fácil derrubar o Venom, então use todas as suas estratégias de luta. Vencendo o Venom, os personagens chegam ao sistema de tratamento de água, onde aparecem vários lagartos que são os capangas dessa fase e que é bem longa, talvez seja a mais longa do jogo. E em um local secreto dessa fase, encontramos o verdadeiro lagarto, o Dr. Kurt Connors. Há apenas um diálogo, que fica mesmo como um easter egg do jogo. E a fase é meio um labirinto e devemos encontrar o local onde está a Mary Jane e então lutaremos novamente contra o Venom. E após derrotar o Venom uma segunda vez, o Cabeça de Teia explica a ele que um falso Homem-Aranha havia roubado o artefato. E percebendo que também havia sido enganado, o Venom se une ao Miranha e os dois vão juntos até o Clarim Diário procurar pistas sobre o falso Aranha no computador do prédio. Agora o Homem-Aranha invadiu o Clarim, onde os inimigos são esses lagartos gosmentos radioativos cor-de-rosa, e o herói deve destruir todos os geradores e encontrar o Homem-Aranha impostor, que se revela ser o vilão Mistério. Aquela ótima batalha de chefe, diferenciada, desafiante e divertida. E ao vencer o Mistério, o vilão conta que o plano do Dr. Octopus era usar a simbiose alienígena para mudar o mundo. Saindo do prédio, o escalador de paredes encontra o Justiceiro, outro ótimo personagem da Marvel que também foi adaptado em filmes, games e série de respeito. O Justiceiro leva o Aranha até o lugar onde Octopus se esconde com Carnificina, um grande laboratório, e
Nessa fase, mais uma vez, é preciso sair destruindo geradores e os capangas continuam sendo os lagartos radioativos gosmentos. Em um determinado local, o Homem-Aranha liberta a Gata Negra e ela explica como eliminar o gás da cidade. Logo após o Miranha conseguir desativar as chaminés que estavam liberando o gás mortal em toda a cidade, ele então dá de caras com o Dr. Octopus e o Carnificina. Então é aí que se descobre que o Otto estava por trás de tudo: o gás tóxico, o roubo do projeto científico e o falso aranha, que foi criado juntamente com o Mistério para que o Venom matasse o verdadeiro Homem-Aranha, e assim o Homem-Aranha não poderia frustrar os planos de Octopus. Daí o Venom luta com o Carnificina, o alter ego de Cletus Cassidy, um assassino psicopata que dividia a cela na prisão com Ed Brock. Porém o simbionte retorna ao corpo de Ed, tornando-se mais uma vez o Venom e escapa da prisão, deixando Cletus para trás. No entanto, Venom deixa um pequeno fragmento de seu corpo na parede da cela, o qual se funde a Cletus, dando origem ao Carnificina. E agora o Homem-Aranha chega ao confronto com o seu vilão clássico, Dr. Octopus. Uma luta contra chefe bem mais complexa que as anteriores, pois aqui só dá para atingir o Dr. Octopus quando a rede de energia é desativada por alguns instantes. E vencendo o Dr. Octopus, é então que o Carnificina derrota o Venom e depois luta contra o Aranha. E após derrotarmos o Carnificina, a simbiose do vilão sobrevive e o inesperado acontece. Ela se arrasta até o Dr. Octopus, transformando-o no Monster Ock, o corpo do Carnificina com os tentáculos de Octavius. E eis aqui o último chefe do jogo, um personagem inédito criado para o jogo. E aqui a adrenalina vai a mil em uma mistura de luta e perseguição contra o monstro. Sim, temos uma luta digna de final de jogo. Baby! Quando finalmente derrotamos o monstro, o Homem-Aranha foge do local, porque estava explodindo e o fogo atingiu o monstro. Mas a simbiose salva Otto, que fica desacordado e sem os tentáculos. E o Homem-Aranha se encontra depois na saída de esgoto, onde é resgatado pelo Capitão América, além de Venom e a Gata Negra. E o game termina mostrando os heróis jogando baralho e em paralelo vemos também os vilões derrotados na cadeia, jogando baralho, discutindo sobre as falhas de seu plano, que parecia ser tão grandioso, mas não foi suficiente para vencer o nosso querido amigão da vizinhança. E o fim surge na tela com uma interrogação, sinalizando a sequência Spider-Man 2, Enter Electro, jogo igualmente bom, mas que é assunto para um próximo vídeo. E os créditos do jogo sobem ao som do clássico tema do Miranha. Falando das outras versões, na versão do Nintendo 64, observamos a perca sonora, pois no PlayStation a mídia em CD ajuda obviamente em uma melhor qualidade no áudio. Já no quesito gráficos, os filtros do Nintendo 64 deixam ligeiramente o jogo ainda mais bonito visualmente, mas a diferença maior mesmo é que pela limitação do console, as cutscenes foram substituídas por cenas estáticas adaptadas como se fossem páginas de quadrinhos, com legendas e sem a dublagem. Contudo, a dublagem permaneceu durante as fases, aquelas falas aleatórias e piadas que o Homem-Aranha solta durante a gameplay. The robbers have been taken care of, but what can I do about the bomb? A versão que saiu na próxima geração para o Dreamcast e PC melhorou consideravelmente os gráficos e acrescentou alguns detalhes, como a máscara da Gata Negra, além de melhorar a aparência de todos os personagens. Já o áudio manteve a mesma qualidade do PlayStation e as cutscenes também continuaram. My duties to humankind will be fulfilled. Thank you. Já a versão para o Game Boy Color tratava-se de uma adaptação para um jogo de plataforma side-scrolling 2D, mas que manteve o enredo, tornando-se até uma versão interessante para quem curte o estilo de plataforma. Ver o mesmo jogo repaginado em sprites é uma experiência bem divertida.
Mesmo naquela época, esse jogo já buscou inovar, trazendo o que hoje chamamos de skins. Vários trajes alternativos podem ser liberados. O traje do Homem-Aranha 2099, se coletar todos os quadrinhos ao longo do jogo. O traje Simbionte, que já é liberado zerando em qualquer dificuldade. O traje Capitão Universo desbloqueado zerando no modo difícil. O Homem-Aranha da animação Ação Sem Limites, se completar o jogo 2 vezes em qualquer nível de dificuldade. O Amazing Bagman, conhecido no Brasil como Homem Vergonha, uma ocasião nos quadrinhos bem inusitada em que o Peter estava sem uniforme após se livrar do simbionte alienígena e o Tocha Humana emprestou um traje antigo do Quarteto Fantástico para que ele fugisse, porém Peter incrementa com um saco na cabeça. E esse traje curioso é somente liberado via código. Homem-Aranha Escarlate, desbloqueado quando o jogador vence o Rhino. O traje do Ben Reilly, que é um Homem-Aranha alternativo da saga do clone nos quadrinhos, que fazia sucesso naquela época, e é liberado quando o jogador derrota o Venom pela segunda vez. O traje Quick Change é liberado se o jogador obter 10.000 pontos no modo treino, e é possível jogar com o Peter Parker encontrando a sala do Kraven secreta no modo treino. E além desses há o traje branco, que é ativado quando pegamos o Power Up nas fases e aumenta as nossas habilidades por um período de tempo. Galera, pode ser que seja o saudosismo falando, mas sim, esse ainda é o melhor game retrô do Homem-Aranha. O jogo tem vários inimigos conhecidos, lutas contra chefes dinâmicas, além de uma boa história para um jogo desse estilo, cheia de reviravoltas e momentos empolgantes. Além disso, o modo de ataque do Homem-Aranha é muito versátil. O jogador pode atirar bolas de teia como projéteis, prender inimigos em casulos, puxar eles para perto ou com um escudo de teia empurrá-los para longe e ainda subir pelas paredes e balançar pela cidade. Mesmo que as teias aparentemente se grudem no ar, essas hoje consideradas falhas passavam despercebidas na época, pois até então nunca tínhamos tido a chance de jogar um game assim do Homem-Aranha, e não só do Homem-Aranha como de outro super-herói. Balançar as teias grudadas naquele céu era sinônimo de liberdade. Muitos podem criticar o jogo pela sua jogabilidade e principalmente pela câmera, que como a maioria dos jogos da época atrapalhavam em alguns momentos. No entanto, vale sempre destacar que estamos falando do início dos jogos 3D e não existia um parâmetro a ser seguido. Todo jogo tinha que criar suas próprias mecânicas, por isso nessa época várias bombas foram lançadas, como Batman e Robin também do PlayStation e o Superman 64. Porém aqui o resultado ficou tão satisfatório que a Activision reaproveitou a mesma engine para criar o Tony Hawk Pro Skater 2, mais um grande sucesso do PS1. E como na época a empresa era detentora dos direitos do Miranha, resolveu incluí-lo no game como um personagem secreto. E algo que sempre chamava a minha atenção é que sempre antes de enfrentar um chefe, a tela de load se transformava em uma capa de revista em quadrinhos, ou seja, até mesmo a tela de load é um deleite nesse jogo. E não poderia deixar de citar, é claro, que a dublagem do jogo é a mesma dublagem americana do desenho do Homem-Aranha de 1994, a série animada que falei no início do vídeo. Help me! Mary Jane! Please! Hey, you made it! Venom! I'd let you see your wifey poo, but she's in the bath right now. E isso, somado ao fato do Stan Lee ter gravado várias falas de introdução nas fases, dão ao jogo aquele selo de qualidade que não se encontrava em qualquer jogo. A dublagem é excelente, com as interpretações magistrais e impecáveis dos dubladores originais do desenho, e graças à qualidade de áudio em CD do PlayStation, é tudo muito limpo e gostoso de ouvir. E os gráficos do Spider-Man
personagens pra época eram mesmo incríveis. Eu achava o máximo esse efeito de brilho no azul do uniforme do Homem-Aranha. E basta comparar a Gata Negra com outra personagem feminina bem conhecida de jogos 3D da época para perceberem como a qualidade gráfica desse jogo estava à frente. E hoje em dia, mesmo eu não gostando da expressão esse jogo envelheceu mal ou bem, mesmo hoje os gráficos desse jogo são razoáveis e não incomodam nem os jogadores novos, pois eu conheço fãs do Homem-Aranha que não nasceram nos anos 90 e conheceram esse jogo posteriormente e curtem jogar até hoje. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu conto com o seu like e a sua inscrição caso você ainda não seja inscrito. Tá esperando o quê, cara? Dá essa força aqui para esse canal. Eu espero contar com você no próximo vídeo. Até lá!